presidente Rodrigo Maia termina esta sessão extraordinária. Os deputados estavam para finalizar a votação do projeto de lei 1409 de 2020, do deputado Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás e outros, que prevê medidas de garantia da saúde, da preservação da vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública durante o estado de calamidade pública. A ideia é que a proposta fosse concluída hoje, mas no final os deputados acabaram não tendo entendimento sobre dois destaques apresentados, duas tentativas de modificação que foram sugeridas, uma pelo PSB e outra pelo PDT, porque como houve emendas e acabou que a partir dessas emendas uma maior, juntando todas elas, e um texto novo foi apresentado, um parecer novo. E aí, em relação a isso, os deputados quiseram, portanto, incluir algumas modificações exatamente nos pontos em que o relator não concordou em colocar essas emendas propostas no texto. Portanto, fica para amanhã, e aí há um tempo ainda para se construir um entendimento, para que os partidos que apresentaram destaques, caso achem convenientes, possam retirar, ou então para que, quem sabe, o relator mesmo inclua no texto. Enfim, se não acontecer isso, vai para votação, e aí, como você sabe, quem tem mais votos nesses casos leva, né? Quem tem mais votos numa votação como essa de destaque quando não tem entendimento, vai para o voto mesmo, e aí conforme os partidos, conforme as orientações, aquilo que os partidos entendem como melhor, é o que vence no final. Mais cedo, os deputados finalizaram a votação do projeto de lei que trata do FIES, é o projeto número 1079 de 2020, do deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará e de outros, que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil por 60 dias, devido ao estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia de Covid-19. No finalzinho da votação, os deputados concluíram a votação dos destaques, finalzinho dos trabalhos em relação a esse projeto do FIES. E aí teve um destaque do PT que foi aprovado, que é o seguinte: normalmente os profissionais de saúde e professores que trabalham na rede pública, médicos que trabalham nos pronto-socorros federais, eles têm direito de abater o FIES, as dívidas do FIES, esses que trabalham em regiões mais carentes, daquele total do empréstimo que foi feito, né, no financiamento. E aí uma emenda aprovada, ela colocou o seguinte, que os profissionais de saúde, não apenas os médicos, mas também enfermeiros e outros, vão poder ter esse direito de abater o benefício com dias de trabalho durante a pandemia. Foi o que ficou de benefício para os profissionais de saúde. Esse projeto que vai para o Senado, os senadores vão votar lá, portanto, nesses próximos dias. Uma informação para você que nos acompanha aqui, que apesar de todo o enfrentamento ao coronavírus, há outras coisas que o Congresso tem que fazer obrigatoriamente pela Constituição, que uma delas, por exemplo, é a questão do orçamento. E a partir de hoje, os líderes de partidos e blocos partidários na Câmara e no Senado já podem começar a indicar os parlamentares que vão integrar a Comissão Mista de Orçamento de 2020. Depois das indicações, a comissão já vai poder ser instalada e começar a funcionar. O presidente do colegiado esse ano deve ser um deputado, e um senador deve ficar com a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. No último dia 15, o governo mandou para cá, para o Congresso Nacional, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a meta de resultado fiscal, exatamente por causa da questão do coronavírus, ela é flexível para 2021, em virtude da imprevisibilidade dos gastos governamentais, exatamente por causa do coronavírus. Então, apesar de ser algo que já é corriqueiro, né? O Congresso Nacional tem que votar orçamento, o governo tem que mandar para cá a LDO, depois a lei orçamentária mesmo, que é baseada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso e o governo tem que cumprir esse papel, e aí tem que agora juntar as duas coisas, né? Inclusive sobre a questão de orçamento, amanhã os deputados devem votar aquela PEC do orçamento de guerra, que vai ser exclusiva para essas questões do coronavírus. Então, para enfrentamento do coronavírus, a perspectiva é que essa proposta de emenda da Constituição, ela delimite os trabalhos, delimite os gastos e investimentos em relação a esse assunto, e vai ficar mais fácil, inclusive, para poder haver próprio acompanhamento do Congresso e também para o próprio governo executar. Então, isso vale a pena você acompanhar aqui com a gente pela TV, pela Rádio Câmara e pela internet. São votações muito importantes para o dia a dia de cada brasileiro. Muito obrigado à sua audiência, você que esteve conosco na rádio, na TV e também na internet. Até amanhã, quando vai ter mais sessões, com mais votação aqui na Câmara, para você que nos acompanha, para todos os brasileiros, certamente projetos que vão implicar diretamente na vida de cada um.